Neste vídeo, trataremos sobre o processo legislativo. O processo legislativo pode ser conceituado como o conjunto coordenado de disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da Constituição. O descumprimento de qualquer um dos requisitos do processo legislativo, em qualquer fase, vicia a norma elaborada, acarretando sua inconstitucionalidade formal. De acordo com o artigo 59 da Constituição, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. O processo legislativo costuma ser classificado em decorrência das sequências de atos, em comum ou ordinário, destinado à elaboração de leis ordinárias. Sumário diferencia-se do ordinário pelo prazo mais reduzido para sua finalização. E processo legislativo especial, utilizado para a elaboração das demais espécies normativas previstas no artigo 59. Por ser um processo, a elaboração das leis desenvolve-se em determinadas sequências, dando lugar às denominadas fases do processo legislativo. São elas: iniciativa, deliberação parlamentar, que é discussão e votação, emendas parlamentares, sanção ou voto, e promulgação e publicação. A fase iniciativa, também denominada de fase introdutória do procedimento legislativo ordinário, é a fase que instaura o procedimento. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, à Procuradoria-Geral da República e aos cidadãos. Há de se classificar a competência dos legitimados que dão início ao processo legislativo, ou seja, quem poderá, em cada caso, propor uma iniciativa para a elaboração de um projeto-lei. São de iniciativas privativas do Presidente da República o que está disposto no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, assim como é privativo aos órgãos do Judiciário o que está disposto no artigo 93 da Constituição. A iniciativa conferida aos cidadãos é a chamada iniciativa popular, que pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto-lei, subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 3/10 dos eleitorados de cada um deles, de acordo com o artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. Na fase constitutiva, ocorrerá a deliberação parlamentar e executiva. Na deliberação parlamentar, feita pelo Legislativo, teremos a discussão e votação do projeto de lei. Na fase executiva, teremos a deliberação pelo Executivo da sanção ou veto. Todo projeto de lei deve ser discutido e votado em ambas as casas. Haverá, em primeiro lugar, uma análise de constitucionalidade e, posteriormente, de mérito. Primeiro, o projeto passa pelas comissões e depois, se for o caso, será votado pelo plenário. A Comissão de Constitucionalidade e Justiça realiza o controle preventivo da constitucionalidade do projeto-lei. Vale destacar que, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição, as comissões, em razão da matéria, têm competência para discutir e votar projeto-lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo o recurso de 1/10 dos membros da Casa. Tal regra aplica-se somente às leis ordinárias. De acordo com o artigo 47 da Constituição, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Depois de o projeto ser aprovado por uma casa, será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação. A Casa Revisora pode aprovar o projeto de lei, neste caso será enviado para a sanção ou veto do chefe do Executivo, rejeitar o projeto-lei, é a hipótese de não aprovação pela Casa Revisora. O projeto, neste caso, será arquivado.
Emendar o projeto-lei. A emenda deverá ser apreciada pela Casa Iniciadora. Então, o projeto de lei, somente naquilo que for modificado, deverá retornar para a Casa Iniciadora apreciar. O Presidente da República pode solicitar urgência da apreciação do projeto de lei de sua iniciativa, desencadeando o processo sumário. O projeto deverá ser apreciado em 45 dias pela Câmara, a seguir em 45 dias pelo Senado. Voltará para a Câmara para em 10 dias apreciar as emendas do Senado. Neste período ficarão sobrestadas as demais deliberações, com exceção daquelas que têm prazo constitucional determinado. Esses prazos não podem correr durante o recesso e nem se aplicam aos projetos de códigos. Com relação à deliberação executiva, concluída a votação, a Casa envia o projeto de lei ao Presidente da República, que no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, poderá sancionar ou vetar. A sanção pode ser expressa ou tácita. O veto pode ser total, abrangendo toda a lei, ou parcial, em que veta alguns dispositivos da lei. O veto parcial não pode ser de palavras ou expressões. Ao contrário, deve ser necessariamente de texto integral do artigo, parágrafo, inciso ou alínea. O veto é denominado jurídico quando fundamentado em inconstitucionalidade. É o chamado controle preventivo da constitucionalidade do projeto de lei pelo Poder Executivo. Será considerado político quando o projeto for contrário ao interesse público. Os motivos do veto devem ser comunicados em 48 horas ao presidente do Senado Federal. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Sendo derrubado o veto, o projeto é enviado ao presidente da República para promulgação. A fase complementar compreende a promulgação e a publicação. O projeto torna-se lei com a sanção ou com a derrubada do veto pelo Congresso. Promulga-se a lei, constatando com isso sua existência. Não promulgada a lei pelo Presidente da República em 48 horas, no caso de sanção tácita ou rejeição do veto pelo Congresso Nacional, o Presidente do Senado a promulgará. E se esse não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. A publicação é a forma de comunicação aos destinatários da lei de sua existência. É a condição de eficácia da lei. Recapitulando as fases de um projeto-lei. Na fase iniciativa, origina-se o projeto de lei pelo titular, que é enviado para a Câmara dos Deputados. Caso aprovado, irá para o Senado. Se não aprovado, o projeto de lei morre. Com a aprovação pelo Senado Federal, irá para o Presidente da República. Porém, caso haja emenda pelo Senado, o projeto volta para a Câmara dos Deputados. Se apreciado por este, será enviado para o Presidente da República. Caso o Senado rejeite, ela morre. Na fase de sanção, o Presidente da República pode silenciar-se e, de curso prazo, virará lei. Pode sancionar, assim irá para o Senado, que irá promulgar e publicar. Ou ainda pode vetar. Nesta hipótese, poderá o Congresso Nacional derrubar o veto. Caso não faça nada, o projeto de lei morre. É isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.